de que assim, você não tem medo do escuro, né? Você não tem medo de estar sozinho no escuro, você tem medo de estar acompanhado, ou seja, você tem medo daquilo que você não sabe que está lá. E o inconsciente é mais ou menos isso, né? Se eu tenho desejo, se eu tenho trauma, se eu tenho coisas que por alguma razão foram parar nesse lugar, né? E aí a gente coloca o lugar entre aspas, é porque por alguma razão tem uma função, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. As pessoas têm medo. Por que as pessoas têm medo do inconsciente? Então, vamos pegar lá do começo, assim, quando a gente fala de inconsciente, a gente fala de uma parte de nós que a gente desconhece. A gente fala de uma parte que não chega na consciência, ou seja, é inconsciente. Por não conhecer esta parte de mim, eu posso estar a todo momento em risco. Né? Assim, eu posso ser denunciado por esse inconsciente. E aí é muito desafiador para algumas pessoas ter um ser, né, habitando em si mesmo, né, porque é uma parte do eu, que eu não conheço, não sei como ele age, não sei quais são os seus desejos. A gente tem noção, porque ele se manifesta, né? Ele aparece como fenômenos. Mas a gente não sabe exatamente, a gente não conhece ele profundamente. Então, o inconsciente às vezes nos prega certas peças. Por isso, algumas pessoas têm medo, outras pessoas têm uma certa curiosidade. E outras pessoas como você gostam. Mas eu gosto pelas peças que eles pregam, porque eles revelam muita coisa, né? Sim, revela. Então a gente pode dizer que grande parte dessa resistência ou desse não gostar vai um pouquinho por essa questão do desconhecimento, né? Do desconhecimento do que você vai trazer hoje, o que exatamente é esse inconsciente, e do desconhecimento do que ele faz com a gente, né? Então, assim, geralmente o que a gente desconhece, a gente sente medo, né? Sim, exatamente. Tem até uma frase que circula bastante na internet, né, em páginas geralmente de filosofia, de que assim, você não tem medo do escuro, né? Você não tem medo de estar sozinho no escuro, você tem medo de estar acompanhado, ou seja, você tem medo daquilo que você não sabe que está lá. E o inconsciente é mais ou menos isso, né? Se eu tenho desejo, se eu tenho trauma, se eu tenho coisas que por alguma razão foram parar nesse lugar, né? E aí a gente coloca o lugar entre aspas, é porque por alguma razão tem uma função, né? Por alguma razão há um bloqueio. O Freud vai usar a analogia com guardião, né? Ele vai dizer, ó, tem uns guardiões aí que protegem esses conteúdos de vir à consciência. Se esses guardiões estão protegendo esse conteúdo, é porque, de certa forma, ele vai colocar um pouco em risco a nossa integridade do eu, ou seja, como eu me enxergo, como eu me vejo, essa imagem que eu tenho de mim mesmo, ela fica um pouco ameaçada. Então, por isso as pessoas temem um pouco essa questão do inconsciente. Quando a gente fala em processos terapêuticos, né, seja psicanálise ou psicologia, a gente está falando de um autoconhecimento, ou seja, a gente está falando de investigar, no caso da psicanálise, investigar esse inconsciente. E aí a gente vai encontrando coisas lá que, de certa forma, nos surpreende. Quem não passa por esses processos, né, não que sejam os únicos, mas quem não passa por processos de autoconhecimento, se distancia muito desse conteúdo. E aí, né, é o risco. É o risco do ato falho, é o risco do lapso de memória, é o risco do sintoma, justamente por desconhecer. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.